Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do Profissional Responde aqui pra falar sobre psicologia hoje. E eu tô aqui com a minha amiga Débora. A princípio, assim, né, a gente tem um pouco de receio dessas pessoas que fazem psicologia. Não sei se vocês também, mas eu tinha muito preconceito e medo dela estar me analisando toda hora. Mas é tranquilo e ela vai contar um pouquinho da experiência dela na psicologia. Pra você que tá em dúvida se quer fazer psicologia ou não. E aí a gente vai resolvendo aqui os problemas. Vai lá. Bom, a princípio eu não queria psicologia, na realidade eu não sabia que curso eu queria. E assim que eu terminei o ensino médio, eu fiquei muito em dúvida de que curso eu queria. Eu terminei o ensino médio em 2016. Aí, por causa de uma dengue, no Enem de 2016 eu fui super mal, né? E aí eu não consegui passar em nenhum curso, eu fiquei bem triste por tudo isso. Mas aí, no começo de 2017, eu decidi que eu ia fazer um cursinho. E só que eu ainda não sabia que curso que eu queria. Eu estava entre dois cursos, que eu queria muito moda e queria psicologia. Aí nos primeiros dias de cursinho eu já tinha decidido que eu queria psicologia mesmo. Então eu fiz um ano de cursinho em 2017 e me dediquei mesmo e suei, ralei todos os dias. E aí veio o Enem de 2017, pensei que eu não tinha ido muito mal, fiquei triste uns dias, mas aí eu falei, vamos esperar pra ver. Aí quando foi no começo agora de 2018, no dia do SISU lá, na primeira vez eu passei em catalão, assim que saiu o resultado do SISU, eu passei em catalão lá. E eu falei, não vou fazer a inscrição lá, porque eu tava muito perto aqui em Goiânia e também não teria como eu mudar pra lá. E aí esperei, quando foi na segunda chamada, tava meu novinho lá e foi assim, uma felicidade enorme. E hoje eu tô lá, nesse curso maravilhoso, que eu amo de paixão mesmo. Apesar desse primeiro semestre a gente não vê praticamente nada de psicologia, a gente vê mais matérias básicas mesmo, mas eu sou apaixonada, não troco por nada. É o ciclo básico de qualquer curso, não tem nada a ver com o que você vai fazer na real, né? Então, pra quem não sabe, psicologia são 5 anos. 5 anos, 10 semestres. Ela faz na Universidade Federal de Goiás. E, assim, a grade muda muito conforme a faculdade, se é particular ou privado. Então, tem faculdade que não tem nem aula de anatomia. E você já teve no primeiro semestre, né? O contato com o cérebro, com os nervos, com os nervos. A gente vê todos os sistemas do corpo. E a gente dá mais uma ênfase em neuro, né? Que a gente vê várias coisas relacionadas a neuro. E eu tive a sorte porque a minha professora de anatomia, ela sempre passou todos os sistemas voltados para psicologia, pra gente aplicar. Pra quando a gente for trabalhar na área, a gente sabia aplicar, né? E a gente deu ênfase mesmo em neuro. E agora no segundo semestre tem a fisiologia, pra gente saber as funções e tudo mais. Porque se a pessoa tem um problema psicológico, isso vai afetar em todos os sistemas dela. Por isso que vocês têm que ter um pouco de noção, né? Enfim. E aí você falou pra mim que teve 7 matérias no primeiro semestre. No primeiro semestre, tive 7 matérias. Tipo, introdução à psicologia? Foram anatomia, estatística 1, PPB, que é uma das únicas matérias que vê psicologia, que é processos psicológicos básicos, e HTSP, que é História, Teorias e Sistemas da Psicologia. Foram as duas matérias que mesmo enfocam a psicologia. E vi Introdução às Ciências Sociais, vi Filosofia e Psicologia, e vi uma matéria que chama LAI, Laboratório de Atividade de Integração, que é mais uma parte prática mesmo da psicologia que a gente vê. A gente entende todas as psicologias, e agora tem o LAI 2 pra gente entender mais. E foram essas matérias, deu 7, né? Acho que sim. É porque você acha que vai entrar no curso de humanas, porque psicologia é considerada um curso na área de humanas, mas na real você ainda tem lá matemática, essas coisas, então não tem como fugir. A minha amiga tem Arsênio que tinha física, então você tem uma noção como é. Então, uma coisa que também a Ana falou que ela não sabia, então tem muita gente também que não sabe. É que quando a gente entra pelo sistema de ABI, que é a área básica de ingresso. E aí só no segundo ano que a gente decide se a gente vai fazer licenciatura também ou se a gente vai fazer só bacharel. Se a gente optar por licenciatura, no final do curso a gente tem 2 diplomas, né? O de licenciatura e o de bacharel. Ai, que legal, assim, é bom também, que aí você, né? Tem os planos B da vida. Tem os planos B da vida, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, qual que é a área que o psicólogo pode atuar? Porque a gente conhece basicamente só a clínica, né?
Exato. Então, assim, eu não me recordo de todas as áreas, porque são muitas áreas. É bem abrangente. É bem abrangente, mas eu vou listar algumas aqui. Tem a psicologia do trabalho, que é aquelas que a gente conhece mais como as pessoas que trabalham no RH e tal. Tem a psicologia escolar, que a gente pode tanto dar aula na faculdade ou mesmo trabalhar em apoio em escolas, essas coisas. Tem a psicologia hospitalar, que ela dá assistência para os pacientes e para os médicos também. Essa psicologia hospitalar ela é mais voltada para o lado de oncologia, do câncer. Tem a psicologia do trânsito, a neuropsicologia, que é a parte de neuro, que é maravilhosa também. Tem a psicologia jurídica. E eu acho que as que eu me lembro por agora é só. Basicamente é essas. Mas tem várias outras, tem várias especializações e tanto que você imagina, todo dia aparece uma psicologia, assim, uma especialização de psicologia diferente. Eu até, né, nesses últimos dias de aula, a professora falou que tinha lançado, só que ainda não tem no Brasil, uma psicologia voltada pro lado da cardio, sabe? Que trabalha, que é uma junção de um cardiologista com um psicólogo. A gente não tem muita informação ainda, porque nem chegou aqui, mas ela disse que ia procurar pra gente falar mais sobre isso. Muito legal isso mesmo. Então fala um pouquinho pra gente sobre a grade curricular, como que é os seus horários, essas coisas. Então, a grade geralmente são de 7 a 10 matérias por semestre. Aí a gente... Eu particularmente, quando for a minha vez de pegar 10 matérias, acho que eu vou ter que cancelar umas 2 e pegar depois, porque como é um curso que exige muita leitura e não são textos fáceis, né? Então exige muita leitura, muita meditação sobre o que você tá lendo, né? Então o curso geralmente é de 8 a 10 matérias. Tem os núcleos livres, que a gente também tem que fazer. Que é obrigatório. Que é obrigatório. Pra completar a carga horária, exatamente, né? Que a gente pode fazer também. Tem as horas que a gente tem que cumprir, que aí a gente assiste palestras, várias coisas pra poder dar horas pra gente. É um curso integral, só que é um curso integral diferente, porque é o período da tarde e da noite. E é lá no setor universitário, lá na praça. E muita gente me pergunta se a gente tem um prédio, mas a gente não tem. Nosso prédio na Faculdade de Educação, junto com a Pedagogia. E... Você tem algumas matérias que pega no Samambaia também, é verdade. Né? Tem algumas matérias ICB, que a gente pega no Samambaia. Anatomia a gente pegou no ICB, Fisiologia a gente também vai pegar no ICB. Os núcleos livres, a maioria também é lá no Samambaia. Então a gente participa muito lá do Samambaia e a gente fica naquela... O trânsito aí, né? Ida e vinda do Samambaia pro universitário. E... É isso. É isso. Você também tem estágio obrigatório? Tem estágio obrigatório. É a partir do 7º período tem... Aí é no HC. A gente tem vários estágios. Eu ainda não sei como funciona direitinho essa parte dos estágios, mas a gente tem vários estágios, porque, tipo, são várias áreas. Várias vertentes, então a gente tem que ter, né, um pouquinho de cada. Muita gente acha que psicologia baseia-se somente em Freud, na linha de Freud e tal, mas não é bem assim. Existem várias vertentes, né, várias linhas que você pode seguir. E uma coisa, assim, a partir mais ou menos do 5º a 6º período, você, na realidade, eu conversando com as minhas veteranas, elas falaram que é bem difícil a gente escolher uma linha pra gente seguir. Porque todas são muito interessantes, mas a gente tem que ter uma pra poder, né... Mas pode mesclar pode né, mesclar. As metodologias deles. Exatamente. Muitas pessoas têm a ideia de que a única linha que a gente vai seguir na psicologia é a psicanálise, né, de Freud. Até mesmo a gente dando palestras esses dias no Espaço das Profissões, o menino já entrou dentro da sala e falou assim, nossa, vamos ver sobre Freud, mas não é exatamente assim, a gente vê Freud só lá pro 3º período, mais ou menos, 3º, 4º período, e não é uma coisa muito simples assim. E existem várias linhas também que os psicólogos podem seguir, tem as duas que eu me lembro agora, é o behaviorismo e... Tem a Gestalt também, tem várias outras linhas pra você seguir, mas assim, é com o tempo mesmo que você vai decidir qual você vai seguir. Eu tenho amigas que já estão, tipo, no 8º período e ainda não sabem que linha vão seguir, porque é realmente uma coisa muito, assim, né, difícil, porque todas são
muito interessantes, cada uma tem a sua particularidade, então... Mas também vai depender do caso que o paciente apresentar, Verdade. né? Porque, tipo assim, depende de cada problema que for apresentado pra você... Pra você aplicar. Mas você tem que saber de todas, basicamente. Basicamente, de todas. Aí, às vezes, se você quer se especializar mais em uma, tem as especializações também. Aí faz o quê? Pós? É pós. Pós, né? Pós. Tem as especializações e tem várias especializações que você pode... É muito amplo É mesmo. muito amplo. É uma área, assim, muito ampla que cada dia que eu chego lá na sala, a professora fala de uma Nova. parte, assim, nova, que eu falo, nossa, eu nunca vi. Uhum. E é bem interessante mesmo. Uma coisa que muita gente também fala quando eu falo assim, eu faço psicologia. Aí as pessoas falam, nossa, então você já tá me analisando, mas não é. Eu sempre achei isso. Eu conheço a Débora tem muito, muito tempo. Quando ela entrou no cursinho que a gente estudou um período juntos, eu falei assim, Débora, para de falar comigo, você tá me analisando, não sei o que, né? Mas não é assim, porque a gente... tem até um texto que depois eu vou pedir pra Ana indicar ele, que fala sobre isso, porque a gente não vai ficar analisando as pessoas de o graça tempo, ainda, né? Exatamente. O tempo todo, porque a gente é humano também, a gente tem a nossa particularidade, a gente precisa viver também sem... depois que a gente sai do consultório, por exemplo... Sem se prender a isso, né? Sem se prender a isso. Depois que a gente sai do consultório, por exemplo, quem trabalha na clínica, a gente vai ter uma vida normal também, como todos os outros trabalhadores. A gente vai se preocupar em ser mãe, em ser filha, em ser uma namorada, em não preocupar em analisar os outros. Desapegar daquilo. É interessante. É interessante. É que nem minha psicóloga fala, tipo, você usa o jaleco, mas aquilo não te torna um herói. Você tá sujeito a qualquer coisa também. Exatamente. Como psicólogo mesmo, né? Exatamente. Não é porque a gente estuda psicologia, não é porque a gente vai ser um psicólogo que a gente é preparado, por exemplo, pra morte de uma pessoa que a gente é muito próximo, porque a gente não é. Ou de ter uma depressão. Ou de ter algum problema, algum transtorno psicológico. Exatamente. É muito importante, nós que somos estudantes lá da Federal, por exemplo, praticamente todo mundo a gente faz acompanhamento com um psicólogo, porque é realmente a gente tem que manter a nossa saúde mental bem, não só quem faz psicologia, mas todos os outros cursos, porque a gente sabe da cobrança que é ali, o professor chega, fala daquele texto, por exemplo, um texto de 50 páginas, chega no outro dia, ele quer que você lê e você vai debater sobre isso, e não é fácil. Então, a nossa saúde mental, ela fica muito precária, então é muito importante a gente cuidar. Então, hoje em dia, o foco tá crescendo muito em relação à saúde mental e tudo mais, mas não é uma coisa que abrange todo mundo. Muitas pessoas têm problema e não sabem. Exatamente. Então, o trabalho do psicólogo é muito importante hoje em dia, porque a cobrança é muito em cima das pessoas. As pessoas têm um estilo de vida muito precário e vale investir quem puder, porque né, é muito importante. É muito importante. E também não é aquela coisa assim, meu amigo foi no psicólogo, o psicólogo falou pra ele fazer isso e isso, e vou fazer também que vai dar certo pra mim. Não é bem assim, Cada tratamento é mais individualizado, né? Você não pode, o seu problema não pode... Não é o mesmo não é o mesmo que o meu. Exatamente, porque igual... É como se fosse um remédio. No remédio que dá certo pra Ana, às vezes não pode dar certo pra mim. Então, é muito individual. Então, por isso que é muito importante você ir fazer a terapia, né? Uma coisa mais individualista mesmo. Eu acho que basicamente é isso, assim, que a gente pode falar do curso, da experiência que ela tá até agora, que ela tá no primeiro. Agora vai pro segundo, né? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que talvez ela possa voltar aqui. E se a Ana quiser, eu posso mandar algumas fotos. Gente, curte a nossa Atlética, viu? Nossa Atlética chama Neurótica. Neurótico FG. Bem sugestivo. Isso. E é uma Atlética mais neurótica da vida, da UFG. E vocês curtam lá. Eu vou mandar pra Ana umas fotos pra ela colocar aqui pra vocês terem um gostinho de saber como que é. Participar de uma Atlética. Tem a Atlética que você pode participar das ligas que você tá Exatamente. falando, né? Existe várias... estudar na UFG é bom porque nos dá a oportunidade de ir para várias outras... Não ficar preso só ali na psicologia, por exemplo. Existem várias ligas que são concursos interdisciplinares, por exemplo. Tem uma que eu ia fazer parte, não fiz porque bateu no horário das minhas aulas. Era uma liga de oncologia, onde os cursos que compunham aquela liga era a psicologia, a nutrição, a medicina
e a enfermagem, que é e Engloba o conjunto para poder cuidar das pessoas que têm câncer e tal. Então é uma parte muito interessante que a gente pode, né, estar seguindo. É bem legal. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau! Tchauzinho!